Nesse momento histórico que o Brasil passa e as pessoas, os cidadãos buscam uma política séria, nós recebemos hoje a Ageu Cavalcante, que é uma das reservas morais do nosso estado de Goiás. Boa noite, Ageu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Boa noite a você e aos que nos assistem. Ageu, você vive em Goiás há muitos anos, em Goiânia, tem um papel destacado, mas a sua origem é do Nordeste. Aonde você nasceu e como foi a sua vinda para Goiás? Bom, primeiro, minha mãe nasceu em Dianópolis, hoje Tocantins. Mas eu nasci no Piauí e tinha um tio que morava aqui em Goiânia, e esse tio foi que me deu a oportunidade de vir para cá. E eu vim em 1960, Goiânia tinha naquela época 150 mil habitantes, e eu vim para poder estudar e ser encaminhado na vida, com o apoio do meu tio Marinho Lemos, lá na Vila Nova. Para aqueles que ainda não conhecem ou ainda são muito jovens, Ageu é um sindicalista destacado. E como foi o seu primeiro emprego e como começou os seus estudos em Goiânia? Bom, eu vim aqui, cheguei aqui, eu já tinha o ginásio. E fui fazer o técnico de comércio no 5 de julho. Primeiro ano, eu fui trabalhar numa livraria que tinha fechado e eu passei a ser cobrador dela. No ano subsequente, eu fui servir o Exército, onde fiquei 1 ano e continuei estudando. E meu primeiro emprego com carteira assinada foi depois que eu saí do Exército, na antiga General Novilar, que era uma loja de departamento que tinha eletrodoméstico, roupa e outras coisas, lojas grandes de departamento que tinha aqui em Goiânia. E quanto tempo durou esse primeiro emprego? Durou muito pouco. Eu fui contratado inicialmente para trabalhar 90 dias, contrato de experiência, e antes de vencer esse contrato, eu fiz um teste numa companhia de petróleo, a Texaco, passei, e logo em seguida fui fazer os exames médicos, consegui que eles me desligassem e dispensassem do restante do aviso prévio, e quando eu cheguei na empresa para trabalhar no dia combinado, a vaga tinha sido cancelada. Aí eu fiquei sem emprego de um lado e do outro. Na época, o chefe de escritório era o Jair de Oliveira, que depois foi até diretor do Detran, aqui em Goiás, mandou um ofício para a empresa dizendo que a vaga tinha sido preenchida e me contratou com data retroativa de uns 5 dias. E de lá eu fiquei até a empresa ser vendida. Na Texaco, Ageu, você, num momento de ajuda a um companheiro que estava doente, acabou levando uma advertência. Como é que foi isso? Na verdade, tinha um empregado que era braçal e ele teve um problema de pulmão, tuberculose. E o Instituto deu alta para ele. Eu era chefe do departamento pessoal. E ele não se sentia bem. Eu achei muito injusto demitir o empregado e eu recebi ordem para demiti-lo depois que terminasse a licença dele. E aí eu consegui prorrogar a licença dele, quer dizer, entrou licença de novo. A empresa tomou conhecimento, não gostou e me transferiu do departamento pessoal para crédito de cobrança. Esse apego seu com as pessoas é que te levou a se interessar pelos sindicatos? Sem sombra de dúvida, o interesse público, coletivo, é muito importante. E eu sempre me apeguei a isso. Na minha cidade, eu me envolvi com o Grêmio Estudantil, com voleibol, futebol, eu era o dono da bola, eu gostava de participar. E vim para Goiânia, participei também de Grêmio Estudantil, de movimento contra o transporte coletivo. E sempre eu tive essa influência. E aí, para entrar na política propriamente dita, eu tive vários convites antes, em razão do meu envolvimento na vida sindical. E quando foi em 82, eu fui candidato a vereador, fui o 10º mais votado, eram 21 vereadores, e aí comecei a tomar gosto e fiquei lá por 22 anos. Você é um daqueles piauenses hercúlicos ou você é uma pessoa mais ponderada no diálogo? Não, eu acho que a conversa, o entendimento, ele é muito, muito importante. Eu acho que as coisas se resolvem muito mais discutindo, conversando, dialogando, do que da briga, do tapa, do grito. Então, eu acho que o diálogo é muito importante, até em família, quando você conversa sem discutir e sem querer agredir ninguém, as coisas chegam a bom termo. Você é tido
como um sindicalista conservador. O que seria o sindicalista conservador? O pessoal chegou a intitular aí pessoal de direita e pessoal de esquerda. Chegaram a época de dizer que eu era tão direitista que eu fui para Cuba e se vi lá em Cuba cortando cano, o que não é verdade. Eu estive em Cuba em 86, se não me engano, por aí, mas eu estive fazendo uma visita para conhecer, para ver o que o povo dizia, eu comentava. Mas, na verdade, eu sou um conservador, eu respeito muito quem tem as coisas, sou a favor do capitalismo, não capitalismo selvagem, mas daquele que o trabalhador possa participar. E aí surgiu também o movimento sindical, quando nós criamos o sindicato do setor para poder defender os interesses dos empregados do setor de petróleo naquela ocasião, naquela época. Qual a avaliação que você faz do período da ditadura militar? Olha, tem as partes positivas e tem as negativas. Aquelas positivas, nós não podemos deixar de ver que cresceu, que desenvolveu, mudou muitas leis, a parte de telecomunicação evoluiu bastante, a parte de estradas também. O problema maior da época da ditadura é as pessoas que sumiam, as pessoas que eram presas sem se saber onde é que estava e por quê, a censura muito grande. Eu vivenciei isso, mas nunca fui preso, nunca fui torturado, fui vigiado por muito tempo e fui denunciado. Mas eu nunca tive participação de ser comunista, de ser esquerdista, do vandalismo ou de ir para a clandestinidade. Eu respeitava tanto um lado como o outro, tanto que eu tenho amigos que foram aí do grupo de Marighella e chegaram até a votar em mim. Tem um desses amigos, que o livro consta aí, não consta esse detalhe, ele era filiado ao PT e ele desfiliou do PT para poder votar em mim. Esse período, quantos anos você tinha e como você avalia esse período da saída do período da ditadura militar para o período democrático? Foi em 82, quer dizer, ela durou muito tempo, porque começou em 64. Em 82 foi quando nós tivemos eleições diretas, foi quando eu me candidatei a vereador, e na época o Izzy Rezende como candidato a governador. Foi um período longo, um período de adaptação, e hoje já muita gente a gente se vê gritando aí por querer uma ditadura, quando na verdade é que não é isso. Eu acho que a parte de corrupção está tão estampada no Brasil que está, de uma certa forma, deixando a gente muito incrédulo. Mas não resulta sendo o próprio povo, a própria comunidade, é que deveria escolher melhor seus representantes, para poder depois não ter que reclamar. Lógico que você pode até errar a primeira vez, mas reeleger uma vez, duas vezes, três vezes a mesma pessoa que está aí com eles processos, algumas condenações, é difícil. Você assumiu a primeira legislatura, né, após a ditadura. As eleições naquele período, alguns cargos eram... havia nomeações? Como funciona isso? Os prefeitos de capitais e das áreas de segurança nacional, como era o caso de Anápolis, os prefeitos eram nomeados. Nós tivemos todos os prefeitos aqui, inclusive o próprio prefeito de João Bernais, o primeiro mandato dele foi por nomeação. Os outros mandatos dele foi por eleição. E de onde surgiu o sonho de ser político? Mas surgiu começando no Grêmio Estudantil, indo para o movimento sindical, e daí para frente, quer dizer, a partir do momento que a gente está no movimento sindical, você começa a aparecer, tem uma liderança naquele meio. E os políticos, principalmente os candidatos a cargo majoritário, quer ter uma chapa de vereadores bem concorrida, que possa trabalhar para eleger. E assim eu fui convidado nisso, entrei, ganhei, fiquei por muito tempo e resultei saindo. Como é que foi a temperatura aí dessa primeira eleição para o Legislativo? O que a população sentia? Olha, primeiro que nós estávamos passando na fase transitória, tendo eleição direta para governador do Estado, e aí você tem um início de liberdade, de tranquilidade. Sem sombra de dúvida, o povo exige muito, ia esperar muito da gente. Só que nem sempre você tem condições de atender a expectativa que a população tem de você. Você não tem a caneta na mão, você tem suas limitações como vereador, tem um prefeito, e por aí vai, quer dizer, uma certa dificuldade. Mas que a partir do momento que você seja transparente, honesto, correto com o seu eleitorado, com as pessoas que lhe procuram, lhe dando atenção,
sem sombra de dúvida, você continua. Nós temos casos aí, e vocês conhecem, só buscar na história da Câmara, que tem vereador que é igual catapora. É uma vez só e acabou. Quer dizer, a pessoa entra, acha que o poder não acaba, os amigos, que nem às vezes nem precisa dele, ele foge deles, porque ele passa a ter um novo ciclo de amigos, de relacionamento, e resulta distanciando bastante da sua base, dos seus amigos, do povo que o elegeram, inclusive até da própria família. Quando chega logo em seguida, vem a nova eleição, o pessoal está muito sentido e nem sempre ele consegue recuperar ou corresponder à expectativa. E resulta perdendo a eleição, tendo uma votação muito pifa. Só buscar a história aí, que a gente conhece muitos casos desses. Muitas pessoas jovens não conhecem a biografia do prefeito Nion Albernaz. Como foi a sua indicação para ser prefeito? Bom, primeiro, quando o Nion foi vereador por Goiânia. O primeiro caso dele foi a eleição. Depois foi diretor-geral da Câmara e da eleição foi secretário de Fazenda, de Finanças de Daniel Antônio, se não me falha a memória. Quer dizer, teve um período aí da parte política. E na época que o Íris se elegeu governador em 82, o indicou para prefeito de Goiânia. E essa indicação dele para prefeito correspondeu à expectativa, porque foi bem melhor do que os seus antecessores, desenvolveu a cidade e o povo gostou, o elegeu novamente prefeito, o elegeu deputado federal e poderia até eleger mais. É que aí ele desistiu, mas deixou a sua marca, o seu legado para Goiânia, para essa cidade. Inclusive, muitas pessoas ainda têm saudade que a dona Geralda cuidava da parte social dos meninos, com programa Trabalhando com as Mãos, nós não tínhamos menino de rua, e Florinda, a nossa cidade. Quer dizer, Goiânia vivia florida, bonita, e encantava muito pela sua limpeza, pela sua estrutura e pela sua administração. E tinha uma Câmara de Vereadores, quer dizer, basta dizer que da primeira legislatura dos 21 vereadores, a oposição só fez 3. 18 vereadores eram do PMDB. E com isso deu condições do Nion fazer um bom trabalho. Tem um fato histórico que você está envolvido nele e na solução, que é a questão do hino de Goiânia. Conta essa história para a gente. Quando eu cheguei na Câmara, vi os comentários que Goiânia não tinha um hino. E eu fui buscar, e esse hino já tinha sido proposto lá atrás, só que foi para a gaveta. E eu busquei com a letra que era de Anatole Ramos e a música do Fleury, eu não me recordo o nome no momento, e eu coloquei em pauta, levei lá o coral para cantar, os vereadores se encantaram e nós tornamos oficial o hino de Goiânia através de lei. E hoje, até no Diário Oficial, tudo está publicado na íntegra e deve ser cantado nas escolas, porque ter uma capital e não ter um hino é um absurdo. Dos grupos políticos, que você pode registrar para a gente, explicar um pouco melhor sobre o movimento maurista e dos santilistas e a disputa que houve em torno desse período? Na época, nós tínhamos muitos vereadores que eram santilistas. Uma meia dúzia deles. E, na época, me recordo que o professor Nion queria tomar aí $5 milhões emprestado para possibilitar fazer asfalto da cidade, trabalhar nesse sentido. E o grupo santilista não quis votar. Mas tinha o vereador Zeus, que substituía na época o vereador Valdir do Prado, entrou no plenário para poder dar quórum. E com a entrada do Zeus no plenário, deu quórum, nós votamos os 5 milhões. E os santilistas não queriam, na época, a alegação é que se o Nion trabalhasse, poderia atrapalhar a pretensa candidatura do Henrique Santilli a governador. Como, de fato, não atrapalhou, Nion trabalhou para ele, nós trabalhamos, e ele foi governador e foi um bom governo. Como foi o governo do Henrique Santilli? O Santilli, todo mundo lembra, era uma pessoa muito determinada, muito franco, muito transparente, muito sério, e que conseguiu fazer um trabalho, na época, inclusive, ele ajudou a divisão do estado do Tocantins, que era um sonho há muito tempo. Ele era governador e permitiu. E o secretário dele, que trabalhou muito nessa área, era o secretário de comunicação, era o Walter Guedes, jornalista, que hoje está aí. Foi que visitou esse estado do Tocantins todo, hoje Tocantins,
na busca de uma solução que é a divisão do Estado. E tanto é que houve o plebiscito ganhou e o Estado foi dividido. O governador Mauro Borges tem a fama de ter sido um governador linha dura, muito sério e ético. Que avaliação você faz do governo dele? Além de ser o linha dura, o governo Mauro criou muita coisa aqui em Goiás. Quer dizer, todos esses que tem um gó no meio, foi iniciativa do Mauro Borges. Foi um governo sério, um governo produtivo. Infelizmente, foi um governo que foi interrompido pela intervenção que ocorreu aqui em Goiás. Mas ninguém veio falar de corrupção de Mauro Borges. Pelo contrário, o Estado se desenvolveu, o Estado se estruturou e o Estado caminhou no rumo de seu desenvolvimento. Aqui se deu o suicídio do Pedro Ludovico Neto em 1985. O Pedrinho era vice-prefeito do Daniel Antônio, tinha problema depressivo e resultou suicidando. Participou, teve uma CPI que ele levou o Daniel Antônio, as barras aí, com as acusações que faziam a ele, como vice-prefeito que ele tinha participado. Ele provou que não tinha nada a ver com isso, pelo contrário, e eu tenho até isso gravado, por coincidência. Na época eu gravei muito, eu estava esses dias passando as fitas antigas minhas para CD, e me deparei lá, nessa época da CPI, da SEB da Briga, inclusive com o Pedrinho, vice-prefeito da época, se manifestando. Ele com Conceição Gaia, que era uma grande aliada dele, que era vereadora, foi deputada, foi vereadora comigo. Houve uma pressão para desarticular a campanha do Mauro Borges e por isso, isso desestabilizou muito o Pedro Ludovico Neto, né? Neto. Mas depois o Henrique Santillo depõe o grupo do Daniel Antônio, né? Da política, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã e vice-versa. Quem fez a intervenção do Estado foi Henrique Santillo, que tinha acabado de se eleger governador do Estado, e logo em seguida vieram os problemas, tanto que ele colocou seu vice como interventor, que foi Joaquim Roriz, e que daqui ele partiu para Brasília e foi governador 4 vezes lá, sendo a primeira vez nomeado pelo Sarney como governador do Distrito Federal. A origem do Roriz é de Lusiânia. Ele foi prefeito de Lusiânia, foi vereador, foi deputado estadual, foi vice-governador. Ele teve uma participação política grande. Você, quando chegou em Goiânia, morava na Vila Nova. Nova Vila. Nova Vila. E como era aquela região de Goiânia naquele tempo? Era muito difícil. Tanto é que Goiânia tinha 150 mil habitantes. É muito pouca gente. Nós tínhamos, inclusive, em frente um bairro, que é o Negrão de Lima hoje, que no passado chamava Meia Ponte. A Praça Boa Ventura hoje, ali era uma invasão cheia de barraco, e existia a feira. Quer dizer, Goiânia teve suas dificuldades, não tinha asfalto. A Quinta Avenida, a Vila Nova como um todo, não tinha asfalto. Ela veio ter asfalto, começou a ter asfalto a Quinta Avenida, no governo de Hélio de Brito. Depois teve outros, Íris, Manuel do Reis e outros prefeitos que foram ampliando esse serviço na Vila Nova e outros bairros da cidade. A Vila, como foi, você participou ativamente, é um dos responsáveis do desenvolvimento daquela região. Como é que foi a transformação daquela região, que incluiu o setor Meia Ponte e também a Vila Mutum? Bom, o setor Meia Ponte teve muita dificuldade porque nós tínhamos o balneário Meia Ponte, tinha a Vila Mutum. E a dificuldade porque é um bairro que não tinha água tratada, não tinha esgoto, muita dificuldade porque é uma área que abria qualquer poçozinho lá já dava água, abria uma fossa, vinha contaminação. Então nós passamos a trabalhar para ver se melhorava a situação. E conseguimos asfaltar, fizemos lá, o governo do Nilton Albernaz, construímos um posto de saúde, que tem o nome, inclusive, do meu tio Marinho Lemos, que foi que me deu guarida, que me trouxe aqui para Goiás. E o bairro se desenvolveu e depois nós fizemos um plebiscito, se a população aceitava, o Negrão de Lima, o setor Meia Ponte, a Vila Mutum se transformasse em setor Negrão de Lima.
E isso foi aprovado na Câmara, nesse plebiscito. Eu apresentei um projeto de lei e hoje todo o setor chama Negrão de Lima, está todo asfaltado, tem algumas dificuldades ainda, mas eu diria que, em vista do que foi, hoje está muito bom. É um sucesso, né, imobiliário hoje, o Negrão de Lima. E a gente sendo feliz de poder ter participado e contribuído. É isso que dá gosto, às vezes, da política, porque você vê o resultado, o fruto do seu trabalho, da sua representação política naquele bairro. Muitos reconhecem, outros não reconhecem, mas faz parte da história e faz parte do jogo. Você ainda tem relação com a Vila Nova, Nova Vila, Negrão de Lima? Eu não tenho um domingo que eu não vou à Feira da Vila Nova. Não tem um domingo. E tomo café lá na casa do Atualpa, todo domingo, na irmã dele, Oneide. Hoje é lá, na Dona com a Quinta Avenida, todo domingo, 7h30, 8h, eu estou lá para tomar um café, dar um passeio, comprar alguma coisa na feira, encontrar com os conhecidos e ter a minha vinculação. No Negrão de Lima também, lá tem a Terezinha, tem a Lindal, tem tantas pessoas lá conhecidas da gente que eu frequento, embora não esteja de política, não esteja atrás de voto, mas são pessoas amigas que eu continuo frequentando e verificando como é que estão ocorrendo as coisas, se ainda posso fazer alguma coisa, algum pedido, para que a população possa ser bem atendida. Meu escritório hoje funciona no edifício Cidade de Goiás, que foi construído lá na Araguaia, com a Anhanguera. Era um edifício onde também teve o escritório, hoje tem o cartório ali da filha do Dr. Hélio de Brito, né? Que avaliação o senhor faz da biografia do Dr. Hélio de Brito? Olha, quando o Hélio de Brito foi prefeito, eu estava servindo do Exército. E quem era meu comandante da companhia minha é o que foi depois futuro genro dele, que foi o capitão Fleury. Estava chegando a Agulha Negra, foi que comandou. O doutor Hélio tem uma história como pediatra, consultório dele, como médico daquela época, e teve uma participação muito grande, tanto que elegeu aí o Elinho deputado estadual, depois elegeu vereador, o Ronaldo também foi vereador. O Ronaldo sempre me dizia, 50% dos meus votos são meus, os outros 50% foi meu pai que me deu. Você, Agil, é um maçom e muito prestigiado e também reconhecido como um grande maçom pelas duas ordens maçônicas, que são a Grande Loja e o Grande Oriente do Estado de Goiás. Mas, em uma passagem sua pelo Legislativo, você acabou legislando aí pela legalização e ampliação do atendimento das funerárias, né? Isso, de certa forma, desagregou aí o seu relacionamento com a maçonaria, explicando, porque a maçonaria ela presta esse serviço, né? E à época era uma das únicas a prestar esse serviço. Não resta dúvida. Agora, o fato de eu ser maçom não quer dizer que eu concorde com aquilo que só beneficiava o trabalho da maçonaria propriamente dita. Eu acho que a partir do momento que você tem a concorrência, a população vai ser beneficiada porque tem outros órgãos a ser atendidos. Então, nós tínhamos a fama que atendia com exclusividade, não só a área funerária, como também a parte de jazigo lá no Jardim das Palmeiras. E lá passaram a cobrar uma taxa de manutenção superior a muitos e muitos IPTU por aí. E eu não aceitei, acho que estava errado, tanto estava errado que eu entrei na justiça, ganhei, depois fiz uma lei, foi vetado, eu refiz a lei, e hoje eles não são obrigados, ninguém é obrigado a pagar no cemitério Jardim da Palmeira taxa de manutenção. Quer dizer, eu acho que as coisas justas, corretas, você não pode olhar, a maçonaria presta um bom serviço, grande serviço na parte social, mas outras entidades também podem prestar. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a população que pode ter outros tipos de serviço. Você pode comprar urna lá, pode comprar urna em outras funerárias, e sem problema nenhum. Depois disso surgiu o cemitério ali no caminho de Bela Vista, que ele já cobra uma taxa de manutenção, porque está previsto no próprio contrato dele. Mas é uma taxa simbólica, uma taxa pequena, que na época se avaliou, e como eles cumpriram aquilo que a prefeitura determinou, permitiu que eles cobrassem. Eles cobram uma taxa de manutenção do jazigo lá, mas não de forma do outro, que ficou 5 anos sem cobrar, e quando quis cobrar, queria tirar o atrasado. E eu acho que ser maçom, você tem que ser justo. E é o que eu fiz e o que eu fui.
A maçonaria ofereceu grandes políticos, né? E dentre eles o nosso amigo Antônio Shoa. Qual que é a referência que você tem do vereador Antônio Shoa? O Shoa foi meu colega de Câmara, foi relator da Constituinte, porque eu botei lá, ele não queria, eu peguei ele na garagem lá e carreguei, porque ele estava bem rebelde, todo militar, gosta de ser muito duro, e aí zangou, porque tinha muitos que queriam ser, e nós colocamos o Shoa lá. E eu cheguei a apoiar o Shoa numa eleição dele para deputado estadual. Você, Agil, foi responsável por um projeto de lei inovador, que foi a proibição das homenagens em logradouros públicos e ruas. Por que isso? Olha, você mora num lugar, são duas leis aí importantes nisso. Aí, quando veio a lei orgânica do município, eu aproveitei para poder colocar. Porque tinha uma pessoa que morava numa rua, e aí o vereador morria e queria homenageá-lo, botava o nome daquela rua. E aí, aquela rua, você tem o problema dos Correios, você tem o problema do comerciante, da nota fiscal. É uma série de transtornos que você ocasiona isso. Então, eu coloquei lá o artigo 165 da lei orgânica do município, proibindo que se fizesse mudança de rua, salvo para votar para o nome original. E eu dou exemplo. A rua que contorna o Palácio, que é 82, chamava Roberto Kennedy. Não tem nada contra o Roberto Kennedy, foi irmão de um grande presidente, foi senador pelos Estados Unidos, mas eu voltei ela para o nome antigo. E isso eu fiz com muitas ruas. Criei alguns problemas, algumas pessoas, mas o nome não pegava, mas nós voltávamos para o original, e daí para frente se proibiu e não permitiu que se fizesse essas homenagens, mudando o nome de rua, e aí o povo até dizia que a Câmara só servia para mudar o nome de rua. Eu acho que foi um grande serviço que eu prestei, foi importante para a cidade, para os Correios, para o comerciante, e, enfim, eu acho que deu uma visibilidade. Porque sempre dizia, a rua está lá antiga, não sei o quê. A rua 84 aí chamava 31 de março, a 85 botaram um outro nome aí, revogamos, e assim teve tantas outras ruas. A Rua 15 tinha um outro nome, até do desembargador, e eu não fiz nada com o objetivo de prejudicar a memória, o nome dessas pessoas, mas sim porque não pegava, e é uma dificuldade muito grande, um transtorno que se ocasionava, não só o Correio, como os comerciantes, com uma população na dúvida, que não sabia para que rua que era, se é o nome velho ou se é o nome antigo. Para aqueles que querem conhecer a história de Goiás, a história de Goiânia, e saber mais detalhes da vida do grande Ageu Cavalcante, está aqui a obra, lançada no Palácio das Esmeraldas, honrada lá com a presença de centenas de pessoas qualificadas que também escreveram a história. E o prefácio. O prefácio do governador Marconi Perillo e a autoria do livro biográfico da Carla Monteiro. Ageu, quero agradecer a sua presença aqui. Esse registro aqui eu tenho certeza que por muito tempo vai informar muita gente e vai formar muita gente também no pouco de conhecimento que vai obter aqui dentro do nosso diálogo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo papo e dizer da felicidade minha de, na vida política, na vida sindical, como secretário de governo, como assessor especial do governador, quer dizer, uma vida política tão longa, até hoje eu sinto feliz de não poder, aliás, de poder não envergonhar nem minha família, nem meus amigos, nem aqueles que votaram em mim. Então é bom a gente sair de cabeça erguida daquilo que fez, não se envergonhar de nada que fez, porque se eu não pude ajudar, eu tenho certeza que eu não atrapalhei a ninguém. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.